Olá, graças e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal IBRFL TV. Meu nome é Rafael, sou pastor aqui nessa igreja e hoje nós vamos dar continuidade, na verdade iniciar uma nova série de estudos para este mês de julho de 2026. Vamos procurar, irmãos, trazer hoje uma aplicação prática para as nossas vidas, sabendo que nós não somos apenas ouvintes da palavra, mas que nós possamos ser praticantes da palavra. O nosso tema para este mês é ser e fazer discípulos de Jesus Cristo. E o nosso texto base se encontra em 2 Timóteo 2, verso 2, o qual nos diz a palavra: "E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Como nós bem acabamos de ler, irmãos, o texto base nos fala sobre discipulado, transmissão de legado e fidelidade. E hoje eu quero trazer uma ênfase maior em como nós, membros aqui dessa igreja, IBRFL, podemos colocar isso em prática neste mês de julho. O primeiro passo aí que nós precisamos observar é o princípio da transmissão. Paulo, ele não guardou o evangelho para si. Ele passou para Timóteo, que deveria também passar para homens fiéis e idôneos, que por sua vez também instruiriam a outros. São 4 gerações de fé mencionadas aí neste único versículo: o apóstolo Paulo, Timóteo, homens de fé e outros homens que haveriam de receber também o evangelho. E há outros textos e passagens, irmãos, que nos reforçam essa ideia, em princípio, de transmitir e ensinar a outros o que nós temos recebido do Senhor. E ensinar sendo exemplo, como o próprio apóstolo Paulo diz: "Sede meus imitadores, como também sou eu de Cristo." 1 Coríntios 11, verso 1. Trazendo, irmãos, uma aplicação prática para nós hoje, quero dizer que nós não somos o ponto final das bênçãos de Deus. Nós somos canais pelo qual a palavra de Deus alcança outras pessoas, alcança outras vidas. O conhecimento e o ensino do Senhor precisa ser transmitidos, irmãos. E todos nós podemos transmitir e ensinar a alguém sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento de Deus. Basta testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Reconheça a bondade, a misericórdia do Senhor, que nos alcança todos os dias, E fazendo isso, você já vai dar um testemunho para alguém do que Deus tem feito na sua vida. E você também é capaz de ensinar e instruir alguém sobre a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele se move em nós e é o próprio Senhor quem nos capacita, irmãos. Creia nisso. Então a pergunta é: quem tem sido o seu Timóteo? Para quem você tem transmitido aquele conhecimento, o ensino que você tem recebido aqui através deste canal ou sendo membro aqui da nossa igreja? Como você tem transmitido o conhecimento do Senhor? Bem como nós fomos ministrados no último domingo, nós precisamos primeiramente ser e também fazer discípulos do nosso amado Mestre Jesus. E todo crente, ele é chamado a ser discípulo de Cristo. O ide do Senhor é para todos. Há textos que nos mostram e falam sobre ser discípulo. João 8, 31, 32 nos diz que o verdadeiro discípulo permanece na palavra. João 13, 34, 35 nos diz que o amor identifica os discípulos de Cristo. João 15, 8 nos fala que o discípulo produz fruto. Mateus
4, verso 19, o Senhor Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. O próprio Senhor Jesus chamando os discípulos a caminhar com Ele. E é Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, quem nos faz pescadores de homens, no sentido de ganhar almas e pessoas para o reino de Deus. Este chamado é para nós hoje também, irmãos. O texto que nós lemos em 2 Timóteo 2, verso 2, também nos aponta para a identidade dos discípulos, homens fiéis e idôneos. O texto não diz para passar o ensinamento para qualquer um ou para um grupo seleto, mas para pessoas que são fiéis, comprometidas, e pessoas idôneas, pessoas capazes e pessoas de bom testemunho, que sejam capazes de ensinar a outros também. Ser discípulo é ter um coração ensinável, humilde, constante, que permanece firme mesmo em meio às dificuldades. E a palavra de Deus nunca nos omitiu que haveriam de ter dificuldades, irmãos. O desafio em seguir ao Senhor antes foi sempre exposto na palavra. O próprio Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aleluia. E ser praticante da palavra, irmão, então exige de nós primeiramente fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Exige confiança para crer que Ele mesmo, o Senhor, nos aperfeiçoa para fazermos a sua vontade. E a vontade do Senhor, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, como nós bem lemos em Efésios 4:12. Então, o aprendizado, irmãos, no reino de Deus, gera em nós responsabilidade. Que nós possamos não apenas ser conhecedores da palavra, mas que nós possamos ser transmissores, professores que ensinam a outros sobre o reino de Deus, que nós não apenas possamos acumular o conhecimento, mas que nós possamos transmitir e capacitar a outros para fazer a vontade de Deus. Amém? E aqueles que estão caminhando conosco, que nós possamos enxergar que eles serão os pregadores de amanhã, os pastores de amanhã, o músico, a ministra de louvor, a irmã de oração. Nós precisamos investir, irmãos, investir para que a palavra ela continue sendo pregada, para que o evangelho continue sendo levado, para que outras pessoas também sejam capacitadas a fazer o que nós fazemos hoje. Essa é a direção do Senhor, investirmos no discipulado para multiplicar no reino de Deus na obra local. Porque nós precisamos pensar também na obra local, irmãos. Quem levará a palavra, quem pregará, quem ministrará. E nós precisamos transmitir o que temos recebido do Senhor para outras pessoas. Este não é um assunto novo, um tema novo, mas é o Senhor nos fazendo olhar novamente na direção que precisamos seguir e investir. E o apelo que eu deixo, irmãos, é que nós possamos ter o mesmo sentimento e visão que houve com o apóstolo Paulo, Antes, possamos nos lembrar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aleluia! Que possamos ser bons soldados de Cristo, preparados para toda boa obra. Então aproveite, irmãos, esse período de julho, aproveite que é um tempo de férias, um tempo de recesso, para investir intencionalmente na vida de alguém, comece em casa, ou no trabalho, ou em pequeno grupo. O fato é que nós não podemos apenas reter aquilo que nós aprendemos e ouvimos, que o Senhor nos direcionou para levarmos a palavra, para compartilharmos o conhecimento, porque há pessoas, irmãos, famintas pela palavra de Deus, há pessoas que esperam um bom testemunho da sua boca para serem edificadas também. Há pessoas que esperam as boas novas da salvação. Que nós possamos ser um agente de Deus, um mensageiro de Deus, a levar as boas novas para as pessoas. Que o Senhor continue nos capacitando para fazer esta obra, que essa seja a nossa oração e a nossa prática, irmãos, neste mês e nos demais também, porque o reino de Deus, ele já está entre nós, nós somos os agentes de Deus. Você é o agente de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, onde você está, que a presença de Deus também esteja em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse sentido. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, muito obrigado por sermos ministrados sobre ser e fazer discípulos do Senhor. Pai, continua nos capacitando para levarmos a Tua palavra, para transmitir o que temos aprendido do Senhor, que possamos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra, Pai. Que a Tua igreja seja edificada, que cada lar seja edificado, que cada pessoa que venha assistir e escutar esta mensagem seja edificada em nome de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o seu lar seja abençoado, que todos nós continuamos sendo edificados no Senhor. Então, até o próximo estudo. Acompanhe, se possível, os estudos deste mês, a qual nós vamos estar falando mais sobre ser e fazer discípulos de Jesus. Então, até mais, que Deus vos abençoe.